Mas hoje a gente vai falar sobre LLMs, né? Então, Large Language Models, que são os modelos de conversa, né? De conversas longas e grandes conversas. Então, é o que a gente vai falar hoje. A ideia foi trazer um pouco desse conteúdo bem específico para falar, principalmente, um pouco sobre as principais LLMs. Eu vou dar, obviamente, a minha opinião do que eu acho delas, o que eu mais uso, como eu uso, e que acaba que você consegue extrair melhor, né, as informações, enfim, fazer pesquisa. E a gente sabe que todo dia tudo muda. A gente realmente um momento aí que a gente tem uma diferença que às vezes ela tem uma disrupção aí de um dia para o outro, uma semana para outra parece que passou um ano. Então é importante aí estar estudando e estar olhando todo dia. E aí para começar, eu vou, aí se quem quiser deixar alguma pergunta eu vou falando, eu vou tentando responder. Bom, a principal do mercado, sem dúvida, é o ChatGPT, né? Que, na minha opinião, é a melhor. É a que eu mais uso. Eu uso o modelo pago. Existe uma diferença grande no modelo gratuito para o modelo pago, então acho que vale a pena pagar, independente da sua profissão, da área que você atue. Realmente a diferença é muito grande. Por N fatores, né? Primeiro que no modelo pago você tem todos os GPTs que você pode usar lá da biblioteca. Tem muita ferramenta lá dentro, você pode também gerar a sua própria ferramenta e colocar até para vender lá. Entendo que a qualidade de retorno do ChatGPT, de uma forma geral, é a melhor, mas eu também uso outras, assim, uso outras LLMs, eu já testei praticamente todas, mas eu uso outras. Então, acho que eu mais divulgo assim nas mentorias, né, quando eu estou com o pessoal para apresentar, são, sem dúvida, o ChatGPT, em primeiro lugar, depois a Claude, que é uma ferramenta espetacular, que agora entrou no seu modelo 4, né, na sua versão 4. Porém, eu uso mais a Claude para fazer código. Ela é a melhor do mercado para isso, para fazer códigos. Então, se você tem qualquer necessidade de fazer um site, um aplicativo, ou uma aplicação web, qualquer coisa que envolva código, e aí eu estou falando para pessoas normais como eu, que não sou um programador, não entendo de código, não sei fazer uma programação, então eu necessito de ferramentas no-code, ela é a melhor, ela entrega um resultado muito, muito bom. Então, assim, a eficiência dela é melhor do que as outras até então. Eu não estou comparando com N8N, porque N8N não é uma LLM, né? Mas hoje, por exemplo, o pessoal está usando o Claude para gerar o prompt de código e aí joga isso dentro do N8N e o N8N já cria o fluxo pelo código que foi gerado no Claude. Então isso é uma coisa nova, bem de alta performance que muita gente está fazendo e é simplesmente incrível. Né? Porque eu estou falando de ferramentas no code que você conversa e pede as coisas. Né? Então, falando um pouquinho do Claude, outra ferramenta que eu já usei bastante é a Qwen. A Qwen é uma ferramenta do Alibaba, né? AliExpress, dessa empresa. Essa empresa lançou essa ferramenta, uma ferramenta chinesa. Ela é bem parruda, está no modelo 2.5. Ela tem uma usabilidade gratuita muito boa. Então, enquanto todo mundo só fala de DeepSeek, a Qwen é uma ferramenta bem poderosa. E a Qwen tem a One, que é a ferramenta geradora de vídeo dela, né? Que é muito poderosa. Também já botei isso lá no meu canal, mostrando como faz um vídeo e tal. Mas o foco aqui são as LLMs, né? Que não fazem vídeo, mas elas podem ajudar na construção dos prompts para gerar um vídeo, para gerar uma imagem, né? Por mais que agora, recentemente, o ChatGPT começa a fazer imagem de forma em alta performance, né? Coisa que não fazia antes, ele agora começa a fazer numa qualidade espetacular. Outras fazem, o Gemini do Google faz, né? A Grok lá do Elon Musk também faz. E aí a Grok tem um diferencial que é a não censura. Eu não estou aqui entrando no mérito do que considerar censura, mas porque a Grok ela consegue gerar qualquer tipo de imagem, independente se a ferramenta interpreta aquilo, um copyright de alguém, etc. e tal. Então, quando eu tenho qualquer necessidade de fazer uma imagem que tem assim, uma personalidade, ou até uma imagem de alguém, né? Porque não sei se todo mundo aqui já viu, o ChatGPT dá muito esse problema. Você tenta gerar uma imagem de alguém conhecido, ele não faz, gente que viola a política. Até quando você sobe uma imagem sua e tenta usar como referência, muitas vezes ele bloqueia. Então é bem chato. Tem jeito de passar por isso, mas é chato. Agora, com uma ferramenta que não tem isso, ela não tem censura. Ela vai fazer praticamente qualquer tipo de imagem. Então acho que cada uma tem ali um diferencial. Né? A DeepSeek é uma ferramenta boa, ela também tem uma usabilidade gratuita, mas não é uma que eu uso muito, então eu prefiro usar a Qwen para algumas situações. O ChatGPT, como eu falei, é o que eu mais uso. Uma outra ferramenta que eu uso bastante e que é muito boa é a Perplexity. Ela já nasceu com um diferencial ali, né, que ela sempre associava aos conteúdos, né, a conversa que ela faz com você, imagens e vídeos. Isso era um diferencial da ferramenta. Outro diferencial é que ela tem uma capacidade de construção de texto onde ela sempre dava mais importância e foco ao SEO. Então, para escrever artigo é muito boa também, porque ela tem uma função lá dentro que faz isso. Aí,
Quando as LLMs lançaram o Deep Research, que é bem recente, né, se a gente parar para pensar, e aí no caso do ChatGPT tinha que pagar, e nas outras também, a Perplexity veio com essa função gratuita. Então isso também foi bem interessante, porque dava para fazer as pesquisas com aprofundamento de raciocínio, que nenhuma outra fazia, mas a Perplexity fazia de graça. Então isso foi bem legal, hoje todas fazem, né? E agora tem uma funcionalidade nova da Perplexity, está ligada a realizar tarefas, eu ainda não testei, então não posso falar. Mas é uma ferramenta muito boa que eu recomendo, porque ela continua trazendo essas referências de imagem e vídeo, sempre que ela conversa com você. Ela tem essa questão do SEO muito boa, o Deep Research dela é muito bom também, então uma ferramenta que eu recomendo. Ela tem, se eu não me engano, ela tem lá uma quantidade que você consegue inserir de dado, conversar, e depois ela zera a cada 4 horas. Assim que ela termina, aí você tem um período de 4 horas para você começar a fazer, né, a zerar e fazer tudo de novo. Então, uma outra ferramenta também muito boa, que eu aconselho. Já falei da Qwen, que é uma ferramenta chinesa, tem usabilidade gratuita também bem interessante. Claude para código, que eu gosto muito, funciona muito bem. Você vai lá, faz aplicações, né, na hora, ela já dá o preview ali, e um preview que funciona. Então isso é bem interessante. Depois você pode copiar aquele código e aí pede ajuda a algum programador, se você quer subir aquela funcionalidade que você criou em algum site, que aí também não vai ser tão simples. Né? Eu sempre estou falando assim de um jeito que qualquer pessoa possa fazer. Então são ferramentas bem interessantes, né? Gemini do Google, eu estou pegando para o lado porque eu estou pegando uma colinha, tá? Gemini do Google é uma ferramenta muito boa também. Não é uma ferramenta que eu uso muito, mas ela tem uma integração com toda a plataforma Google. E aí, ali naquela integração, você não vai usar na sua melhor versão, porque isso é caro para eles, né? Mas ela, tanto é que ela, assim, ela lê e-mail para você, ela faz uma série de coisas. Eu costumo mostrar nas mentorias que eu faço duas funcionalidades que eu acho da Gemini muito boas, né? Uma é no modelo dela de criação de imagem, que se eu não me engano é o Flash 2.0, você consegue fazer essa fusão de imagens, né, que o ChatGPT faz. Então, você pega uma foto X, uma foto Y e pede para mixar isso para, sei lá, um cara segurando um vaso de planta. Aí você bota o vaso e bota o cara e ela faz essa mixagem. E o resultado da Gemini é muito rápido. Geralmente ela gera essas imagens em até 10 segundos. Então, coisa que o ChatGPT não faz tão rápido, demora, né? Então é uma ferramenta que ela tem uma geração de imagem interessante, faz essa questão da fusão de imagem também. Uma outra função que é muito legal do Gemini, mas não funciona tão bem em português, é quando você compartilha a tela. Então você consegue fazer isso. Então você está lá navegando no Estúdio Google, né, que você acessa a ferramenta Gemini de forma gratuita, você está lá e aí você imagina que você está vendo ali uma planilha, ou você está vendo um documento que você não entende muito daquilo, você pode compartilhar a sua tela, o Gemini entra e ele vê o que você está vendo e você conversa com ele sobre aquilo. A questão é que em português o meu teste não funcionou muito bem, a hora ele responde em inglês, a hora ele responde em português, então para quem tem aí um inglês bom, aí funciona muito bem. Então você abre aquilo ali e vai falando, olha, o que significa isso aqui, faz uma interpretação e vocês vão conversando, porque ele tem esse modo de compartilhar a tela. Assim como ele tem uma capacidade também de analisar vídeo, que até então ele era o único. Então você sobe um vídeo, ele analisa aquele vídeo, ele interpreta aquele vídeo. Isso também é outra função muito boa do Gemini. E eu também gosto enfim, do uso, né, dele como robô de conversa, né, como uma LLM. Também tem resultados bons, assim, bem rápidos. É uma ferramenta que funciona muito rápido. A Grok também ela tem a velocidade assim, absurda de resposta. Também achei muito boa. A Llama eu não costumo usar, porque a Llama, que é da Meta, que está aí no nosso celular, que está ela está no WhatsApp, ela está no Instagram, essas versões que a gente tem acesso ali, elas são ruins, porque elas são versões para dar acesso a todo mundo, isso ficaria muito caro para ela dar acesso na sua melhor versão, né? Lá 400 e tantos bilhões de parâmetros, enfim, 70 bilhões de parâmetros, e que você até consegue acessar a Llama usando a Grok, mas não a Grok com K, mas a Grok com Q. Tem uma ferramenta que você entra lá, grokqc.com, uma ferramenta que já está no ar há muito tempo, e que ela tem as versões mais rápidas da Llama lá dentro. Então eu costumava fazer, eu tenho usado muito pouco agora, mas eu costumava fazer pesquisa. Eu achava essa ferramenta muito boa para pesquisa, tá? Muito rápida. E aí eu sempre selecionava a Llama na sua versão de 405 bilhões de parâmetros e fazia as pesquisas por lá. Então eu acessava a Llama por lá, porque essa aqui tem no WhatsApp e no Instagram é muito ruim. Tem outras formas de acessar a Llama, até instalando na máquina, mas eu também evito de dar dica de ferramenta que você instala na máquina por dois motivos. O primeiro, que não necessariamente todo mundo tem uma máquina potente, com uma CPU poderosa e tal, e para também não tem, às vezes não tem espaço, aquilo ali vai ficar travando. Seria melhor para usar as ferramentas, sem dúvida, do que usar em modo web. Mas eu sempre divulgo o uso delas em modo web, porque qualquer pessoa, em qualquer lugar, vai poder entrar, mesmo no celular, no tablet, no computador, né, você vai conseguir usar as ferramentas. Então sempre priorizo ferramentas de uso web e também que tenham como você testar de forma gratuita. Então você consegue entrar lá, fazer um uso, tá?
Então, voltando, para mim, ChatGPT é melhor. Eu costumo dizer que é barba, cabelo, bigode. E depois eu gosto muito da Claude para essa questão de qualquer coisa de dado, né, para construir. Embora a Claude ela tem lá uma variaçãozinha bem legal que você pode escolher a forma do seu resultado. Ele pode ser mais profissional, ele pode ser mais detalhado, mais reduzido. E a Grok com Q já tem isso há muito tempo. Essa função, que você escolhe como você quer receber o resultado. Mas a Claude também tem nesse novo modelo. A Qwen também bem genérica, mas muito boa também, com Deep Research. A Perplexity muito boa para conteúdo de artigo, de matéria, né? Eu gosto bastante para isso também. Bom, é isso, essas são as que eu mais uso, né? E aí falando tem várias outras, né? Tem Anthropic lá, tem a Mistral, mas as que eu mais uso são essas. E aí falando assim de como usar da melhor forma, eu já faço isso há muito tempo, e aí tem uma coisa que eu sempre falo, que é meio que um segredinho, não um segredinho, mas é só uma forma de interpretar, que é quanto mais humano você for, melhor vai ser o seu resultado. Né? Isso é algo que pouca gente leva ao pé da letra, mas deveria levar, porque eu vejo muita gente assim, não interagindo com a LLM, né? Assim, a pessoa faz uma interação muito rasa, muito rápida. E quanto mais humano você for, ou seja, quanto mais você se aprofundar, contextualizar, explicar o que você quer, né? Dar os feedbacks é muito importante. Toda vez que você recebe um resultado, você dá um feedback, porque ela está aprendendo com você. Então, você tem que explicar bem aquilo, você tem que dizer. Então, eu sempre faço o seguinte, quando eu quero um assunto, quando eu quero um retorno melhor, eu faço o meu prompt fora da ferramenta. Eu não faço na ferramenta, porque eu preciso parar para pensar no prompt. Para mim, isso é o momento mais importante, que é onde eu estou realmente pensando, eu faço no bloco de notas, porque é ali que eu estou entendendo qual é a minha ideia, o que eu quero extrair, porque você não pensa, você fica só botando ali no robô e não pensa, você acaba perdendo a sua capacidade de raciocínio. Né? Então eu faço o meu prompt sempre antes, no meu bloco de notas, paro, reviso, olho, faço um prompt grande, bem completo, cheio de detalhes, e depois eu copio e colo na ferramenta. E aí eu começo um processo onde eu aprendo com o que ela vai me trazendo de resultado, a gente vai conversando, geralmente Deep Research você tem aquelas perguntas que ela vai respondendo. Né? Uma outra coisa muito importante que você tem que fazer é a verificação. Então, eu sempre dou essa dica, assim, quando você tem um assunto um pouco mais sensível, que você não domina tanto, pega esse mesmo prompt e joga em 3 LLMs diferentes e vê se o resultado bate. Porque se ele bater é um bom sinal, se ele não bater é um mau sinal de que aquilo não está certo. Então você tem que verificar, porque as LLMs entregam informações inverídicas, né, coisas erradas, porque elas estão pegando o dado na biblioteca delas e lá dentro tem tudo que vocês possam imaginar. Né? São bilhões e bilhões de informações e muitas delas erradas, que não fazem sentido nenhum. Acontece de você pegar a fonte ela te dá sempre as fontes ali, você pega, você vai verificar e às vezes não bate, está tudo errado. Então é importante que você faça a verificação. Né? Tem um lance também que o pessoal fala da cordialidade. Eu sempre fui cordial. Eu não fico gastando tokens falando, e aí, como é que você tá, tal. Eu não uso para isso. Mas eu sempre sou cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço e também sempre dou feedback. Olha, achei que isso aqui tá bom por isso, ou não, tá mais ou menos por isso, por aquilo. Então, dar o feedback é muito importante, porque ela está sempre aprendendo. E a cordialidade já foi comprovado que funciona melhor, até porque quem é estúpido, tem gente que fica xingando e tal, essa IA está aprendendo com você e te considerando alguém dessa forma, né? Que você quer esse tipo de resultado, que você gosta desse tipo de resultado. Né? Então, por isso que você não tem que ser. E aí, essa coisa de evoluir uma conversa como humano, você vai conversando, né? Pega o seu prompt muito bem detalhado e feito, onde você para pensar, e aí quando você joga, você vai incrementando ele. E aí você para fazer as verificações, né? Eu já até botei lá no meu canal, tem uma ferramenta que chama Chat LLM, ela te permite falar com 6 LLMs ao mesmo tempo. Então isso para fazer verificação é interessante, porque você vai pegar um prompt e ela já vai trazer 6 resultados, um do ladinho do outro ali, para você não ter que ficar entrando em ferramentas diferentes e não perder esse tempo. Mas funciona super bem, então eu às vezes uso para fazer essas verificações, bem interessante. Tá? O modelo de todas elas é muito parecido, né? Tem ali um prompt que elas vão conversando, vão te entregando o resultado, mas assim, eu volto a dizer, a que eu uso mais é o ChatGPT. E aí falando especificamente ChatGPT, como a maioria sabe, ele tem modelos diferentes, né? Você tem o O3, o One, você tem o 4.5, você tem, que é a versão mais nova, o 4.0, que é quem faz imagem. Eu uso para fazer imagem, eu uso bastante ChatGPT para fazer imagem, aí obviamente eu uso no 4.0. O que eu mais uso é o O3. Para mim é o melhor modelo, e é um modelo que eu não achei nenhuma outra LLM que entregue um resultado tão bom quanto esse. Para que eu uso muito isso? Né? Para desenvolver projetos, para fazer pesquisas. Ele é um modelo bem rápido, mas ele é um modelo que é muito técnico. Ele tem uma capacidade de raciocínio bem diferenciada, então é o meu modelo preferido. Eu gosto muito de usar. Eu faço os projetos, eu faço as apresentações, eu faço tudo usando esse modelo. As pesquisas. E aí eu sempre, a maioria das vezes eu uso em Deep Research, né, para a gente ter uma troca maior, ele se aprofundar mais. Mas eu gosto muito desse modelo. Esse modelo realmente é muito poderoso. Tá? Aí você tem o O1, que ele é mais rápido,
mas eu prefiro o O3, tá? Então os que eu mais uso são o 4 por conta da geração de imagem e o O3 porque me ajuda muito com a geração de projetos, com pesquisas, né? Eu uso bastante também o Perplexo para pesquisas, para complementar minhas pesquisas, principalmente por conta das referências visuais e né, de foto, de vídeo. Então acho sempre interessante o modo que ele entrega. E muitas vezes eu vou fazer um comparativo com alguma outra LLM. E aí eu uso ou a Claude ou a Qwen. Depende muito do assunto que eu estou procurando. Tá? Então assim, como eu falei para dar um resumo, eu sempre faço meu prompt fora da ferramenta. Eu vou no meu bloco de notas, é onde eu paro, boto meu som e eu me concentro para ver o que eu quero. Porque perguntar é mais difícil do que responder. E a maioria das pessoas não sabe perguntar, não sabe o que precisa. Então você precisa parar para pensar, ver, cara, eu quero extrair isso aqui. O meu objetivo é chegar nisso aqui. E aí eu vou testar, vou ver o que vem para eu poder. Né, se eu domino o assunto, fica muito mais fácil. Se eu não domino, eu tenho que tomar mais cuidado, porque é sempre encantador e aquilo pode ser uma grande besteira. Então, quanto menos eu domino o assunto, mais verificação tem que fazer. E aí você pode verificar na própria ferramenta questionando, mas eu aconselho sempre que você vá verificar em outras ferramentas. E aí se você faz uma verificação, você fez no ChatGPT, vai verificar no Gemini e no Claude, já está suficiente para você ter embasamento. Não precisa ir em 6 LLMs. Por mais que tenha uma ferramenta que faça isso, mas não precisa. Então, eu uso bastante dessa forma, jogo meu prompt inicial e aí às vezes até eu paro, refaço o prompt e recomeço. Eu não gosto de ficar, quando eu encontro uma mudança muito grande na conversa, eu fecho aquele chat e abro outro. Eu não gosto de misturar, porque assim, eu pesquiso muitos assuntos diferentes, muitas coisas diferentes. Então, se eu boto tudo no mesmo lugar, eu acho que eu estou confundindo aquele aprendizado. Então eu gosto de dividir as coisas, tá? Quando também dá problema, uma dica, como eu faço muita imagem, sempre dá um problema que ele diz que viola, porque muitas vezes assim eu pego a minha imagem, subo lá para fazer personagens com a minha imagem, com pessoas que eu conheço, e ele sempre bloqueia. Estou falando de ChatGPT modelo 4 para fazer imagem, ele bloqueia porque fala que não pode retratar pessoas reais e tal. Muitas vezes eu insisto ali, eu vou conversando, eu vou para um outro contexto, consigo, mas muitas vezes eu não consigo. Então o que eu faço? Pego aquela conversa, né, aquele chat, deleto e faço outro. E aí muitas vezes funciona. Então tem essas situações, tá? Então, volto a dizer, ChatGPT em primeiro lugar, Claude para código até então para mim insuperável, Gemini muito boa, também de uma forma genérica, a Qwen também para conversas assim, bem interessante, para pesquisa bem interessante. Mas assim, o mais importante de qual você vai usar, até porque você tem as mais baratas e as mais caras, né? ChatGPT e Claude são caras, são as ferramentas mais caras, assim, nesse pacote que é de $20 ali, né? Então DeepSeek é bem mais barato, Qwen bem mais barato. Então são alternativas interessantes que funcionam bem, assim como o Gemini, dependendo se você já tem lá o plano Google, até porque ela tem outras funcionalidades. Você sabe que dentro do ChatGPT tem uma funcionalidade que chama Task. Você entra lá nos modelinhos e você seleciona. Você vai lá embaixo, ela bota lá melhores para tasks. O que é isso? Você pode dar funções para ela ficar executando para você. Então, por exemplo, eu tenho uma boa noite, eu estou vendo aqui, mas enfim. Eu tenho uma função que eu deixo já programada nela, que todo dia ela me faz um balanço às 8 horas da manhã. Ela me manda a notícia do dia anterior de mercado financeiro. Então, teste que eu testei lá, então todo dia às 8 horas. Ela me manda um aviso via e-mail de que chegou aquele comunicado e eu entro na ferramenta e está lá um resumo de quanto fechou o dólar, a bolsa de não sei de onde, a bolsa do Brasil. Então você pode programar, sei lá, todo dia me manda uma oração. E aí você vai explicar o que você quer e ela todo dia vai te mandar uma oração de acordo com aquela funcionalidade que você deixou no prompt, né? Então ela é como se fosse uma automação que ela faz isso dentro do próprio ChatGPT. Então é bacana. Outra coisa dentro do próprio ChatGPT que vale a pena fazer é o Customize, que é você customizar o seu ChatGPT. Se você vai fazer, você vai encontrar lá no seu nome, você clica lá na sua letrinha do lado direito em cima, tem lá Customize, e aí você entra e você vai falar sobre você. Isso melhora muito o resultado, porque você descreve quem você é, o que você faz, o que você gosta, como é que você gosta dos resultados, né? O que você aprecia, o que você não quer. Então também é um lugar que vale a pena você parar fora da ferramenta e pensar sobre isso. E escrever bastante, bastante mesmo, e colocar lá. Tá? Falando um pouco da questão de língua, eu uso muito prompts em inglês. Mas para as LLMs é complicado, porque como a conversa é longa, imagina, toda hora, eu não vou ter a fluência necessária para ficar ali escrevendo, ainda mais assuntos tão técnicos, em inglês, não vou conseguir. Então, também ficar toda hora traduzindo é meio complexo. Mas até então, para mim, não há problema nenhum. Né? Elas funcionam muito bem com o idioma português, elas fazem a tradução ali. Por mais que exista mais conteúdo em inglês em qualquer biblioteca de LLM do que em qualquer outro idioma, não sinto prejudicar quando você fala fluentemente ali em português. Já geração de imagens, em qualquer outra ferramenta de geração de imagens, eu sempre uso prompts em inglês. Eu nunca uso em português. Às vezes também, outra coisa que eu falo que é uma dica bacana, são os bugs, né? Que quando você não usa, quando você abre a ferramenta
que é um modelo web, eu sempre recomendo usar o Chrome, porque o Chrome ele tem duas grandes vantagens. Uma são as extensões, tem muitas IAs que são extensões muito boas, e também porque ele já fica integrado ali com o Google, então sempre ajuda muito. Então você vai simplesmente entrar ali no Chrome, vai usar a ferramenta e muita gente manda traduzir, e quando faz isso dá muito bug em ferramenta. Tá? Não é o caso do ChatGPT, mas tem outras que dá esse bug, então tem que tomar cuidado. Então é mais ou menos isso. Eu gosto muito, né? Minha preferida, como eu falei, é o ChatGPT. Eu pago, não pago o plano Pro, então, por exemplo, eu não consigo usar o Operator, que é uma ferramenta fantástica, mas é só para quem está pagando lá os $200. Eu, quando tenho esse tipo de necessidade, que é ferramenta de browser, né? Que é robô de browser, ou seja, para realizar tarefas para você. Para quem não sabe, dentro do ChatGPT, no programa no mais caro, né? Que é enfim, Plus lá, enfim, que é $200 por mês, você consegue usar o Operator para pedir para ele fazer qualquer tarefa para você. Ele vai realizar via browser. Então ele vai comprar uma passagem, reservar um hotel, fazer pesquisas para você. Eu tenho outras ferramentas lá no meu canal, já dei dica de várias outras que fazem isso. Recentemente duas, eu uso muito a Proxy com Convergence, que é uma ferramenta que te dá um acesso gratuito para conseguir resolver muita coisa. Mas tem várias outras aí no mercado, embora o Operator eu sei que é a melhor, né, em termos de capacidade e tal. Mas não está acessível a todo mundo porque é no plano mais caro. Então, mas essa coisa do task do ChatGPT é legal, porque você consegue usar. Então você consegue, sei lá, às vezes você quer fazer uma coisa repetitiva ali, você pode fazer que vai funcionar bacana. Você, todo dia ali, tal hora ele vai te dar, ou às vezes você quer, uma vez por semana você me faz um resumo de tais notícias, e toda vez ali, uma vez por semana, quando você terminou, você vai receber aquele conteúdo. Né? Claro que tem formas de fazer isso com ferramentas de automação, mas não é o caso, você consegue fazer isso lá dentro. E outro bizu também que eu dou legal é essa ferramenta Grok com Q, que eu já usei muito também, porque a Grok eu uso particularmente dentro lá do Twitter, né, do X. Mas a Grok com Q não, é um site. Você entra lá e aí você tem várias LLMs lá dentro. Você, quando entra, você escolhe o modelo que você quer. Inclusive, todos os modelos da Llama estavam lá dentro. Então é legal que você conseguir usar a Llama no seu melhor modelo ali, de forma gratuita. Cara, uma velocidade absurda de entrega. Para pesquisa também muito boa. Então eu já usei muito essa ferramenta. E a Qwen, que também é uma ferramenta que eu uso bastante, também funciona muito bem. Muita gente gosta da Mistral, eu não uso. Eu já testei, já fiz vídeo e tal, mas eu não tenho o hábito de usar essa ferramenta. Surgiu agora há pouco tempo uma ferramenta chamada Bagel, que também é da Tencent, né, dona do TikTok. Só que a Bagel está disponível em repositórios, então lá no GitHub tem vários sites lá dentro do Spaces do Hugging Face que você consegue usar, mas eu não curti. Eu fui usar lá para geração de imagem, achei que não ficou muito bom, então acho que isso ainda está meio não funcionando muito bem, mas também é uma ferramenta aí que promete, até por ser da Tencent, né? Então acho que é uma coisa que promete. E bom, é isso. Então eu falei aqui das que eu uso como principais, né? Então só resgatando. ChatGPT /cabelo bigode vai fazer tudo muito bem. Aí eu aconselho o plano pago de $20. Você tem muitas vantagens com isso. Gemini do Google, que dá para usar de graça para várias coisas, também funciona muito bem. O que eu chamo a atenção nela é a capacidade de ver vídeos, né? Aquela função dela de você compartilhar a tela, que é muito bacana. Então você compartilha a tela e fica conversando com a ferramenta. Geração de imagem também, ela faz muito bem. Qualquer efeitinho, tudo que o ChatGPT ela faz de graça. A Perplexity, que é uma ferramenta muito boa de pesquisa, porque ela traz referências de vídeo e imagem. Ela tem um foco no SEO, então para escrever artigo ela é muito potente, muito boa, tem Deep Research. A DeepSeek, cara, funciona bem, muito barata, também tem Deep Research, mas eu prefiro usar a Qwen, que é do Alibaba. E além disso temos a Llama da Meta, né, que eu sempre usei pelo Grok, mas também dentro do Hugging Face tem vários sites que você consegue usar a Llama da Meta. Essa que tem no meu WhatsApp eu quase não uso, que eu acho muito ruim. Essa que tem no Instagram também acho muito ruim, então praticamente não uso, só como uma coisa muito boba. Usei muito a Copilot lá no passado, mas a Copilot do ChatGPT, né, que é da Microsoft, então só usava Copilot quando ela começou e ela dava o ChatGPT 4 de graça. Então eu usava por causa disso, tinha essa função, mas hoje não é mais necessário, né? Então Copilot eu não uso, que é lá da Microsoft, também até lá no Microsoft 360 está integrado, não uso, não gosto. E acho que com essas você está muito bem resolvido. Tem uma outra função, que eu não sei se todo mundo sabe, que eu sempre falo que é muito potente do ChatGPT, que é dentro do aplicativo. Então você, quando está no aplicativo do ChatGPT... uma curiosidade também, várias vezes que eu vou fazer mentoria, o pessoal da turma fala assim, quando eu entro no site do ChatGPT, a informação que está lá não bate com a informação que está no meu aplicativo. E aí a gente vai descobrir que o pessoal está usando o ChatGPT errado, falso. Tem um monte, quando você entra na loja, aparece um monte de ferramenta que se diz ser ChatGPT com a mesma marca, mas não é. O ChatGPT original só da OpenAI. Então tem que tomar sempre esse cuidado, porque o cara te cobra
Você está usando um modelo gratuito, então ele é que está ganhando dinheiro em cima de você, e não está integrado. Então, obviamente, o que você está botando no seu aplicativo nunca vai estar lá no servidor dos caras. Então, essa informação nunca vai estar lá, suas pesquisas, nada disso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre vejo pessoal que está com esse tipo de problema, tá? Tem que tomar cuidado. Mas dentro do aplicativo, do ChatGPT, da OpenAI, que é o oficial, ele tem uma função muito bacana, né? Você conversa com voz. Só que ali, quando você habilita a voz, e você tem como habilitar a câmera de vídeo. E aí é legal porque você pode filmar qualquer coisa ao vivo e ele vai conversar, vai interpretar sobre isso. Tem muito médico usando para ver exame. Né? Outro dia eu estava lá no Squash, a gente fez um treino, então filmei duas pessoas jogando, ele faz ali como se fosse um coach falando que cada um tem que melhorar. Um exemplos, né? Você pode parar na frente de um prédio, filmar aquela fachada e conversar sobre aquela fachada, como que ela é, qual o insight que ele traz. Você pode filmar uma planilha. Então essa função é muito potente. Ele vai conversar com você ao vivo e depois aquilo vai ficar transcrito em uma conversa gravada no seu ChatGPT. Tá? Então é uma função que, para quem não sabe, é muito bacana, super útil também. Você consegue usar dentro do aplicativo. Você também consegue usar o ChatGPT pelo WhatsApp, mas cuidado, que tem que ser pelo número oficial. Eu já botei isso também lá nos meus canais, e aí tem um número lá que você entra e aí o seu ChatGPT fica dentro do WhatsApp. A diferença é que ao invés de conversar pelo aplicativo, você conversa pelo WhatsApp. Pede tudo lá que ele faz. Essa função, por exemplo, ele não vai ter, que é de filmar e você conversar com o que ele está filmando ou com o que você fotografa. Você não vai fazer pelo WhatsApp, mas no aplicativo vai. Mas é legal porque muita gente às vezes não quer ter o aplicativo, não tem mais espaço e tal, fica usando o WhatsApp. Tá? Mas toma muito cuidado também, porque tem muita fraude do pessoal que bota númerozinho dizendo que é ChatGPT e não é. E aí o cara está colhendo o dado seu, tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem um número oficial, no próprio site da OpenAI fala sobre isso, tem lá um QR Code, se eu não me engano. Mas também quem precisar me pede que eu mando, tranquilo. Bom, e é isso. Então a ideia foi falar um pouquinho da melhor forma de extrair. Volto a dizer, quanto mais humano você for, melhor. Conversa, se aprofunda, explica o que você quer, fala qual a dúvida, o que você não está entendendo, questiona a informação. Prompts rasos vão entregar resultados rasos, você tem que se aprofundar, você tem que realmente escrever muito. Por isso que eu sempre faço fora da ferramenta, porque eu quero parar para pensar no que eu quero. E aí seu resultado vai ser sempre muito bom. Pode confiar. Tá? Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar depois aí, eu vou subir essa live lá no canal. Qualquer dúvida, pode me mandar, que eu estou sempre à disposição para tirar. Quem ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp, todo dia uma ferramenta, assim como nas redes sociais eu coloco. Então, eu sempre mando primeiro pelo WhatsApp. Lá no meu canal, aí no Contec Nova, tem lá um QR Code feito com IA e tem também o link lá na bio para entrar no meu grupo, que é de graça. Pode convidar quem vocês quiserem. Eu só não deixo ninguém falar lá para não ficar um grupo de conversa. Mas todo dia eu vou lá e posto a ferramenta. Enfim, é só focado em ferramenta, tá? Eu não fico botando notícias de IA só quando é algo muito, muito, muito importante. Mas é um grupo para ferramenta. E aí todo dia eu estou botando, de domingo a domingo. Fica lá, você pode depois tirar, arquivar isso onde você quiser. É uma grande biblioteca. Quem não seguiu, por favor, entra lá e divulga. E a próxima live que eu pretendo fazer, assim, mais organizada, eu vou falar sobre imagem, especificamente assim, sobre ferramentas de imagem, algo que eu também uso demais já há muito tempo. Então conheço bastante sobre esses prompts, sobre como extrair também os melhores resultados. E hoje, cara, o negócio está realmente muito, muito potente. Então vai ser só sobre geração de fotos, de projetos, de desenhos, porque dá para fazer absolutamente tudo. De trocar uma ideia sobre imagem, que eu acho que é bem bacana também, um negócio que muita gente tem interesse. E vamos lá, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida. Depois só me mandar no direct. Preferencialmente no direct é melhor, para dar aquela movimentada. E eu divulgo para vocês a live que eu vou fazer a princípio na semana que vem. Tá? Obrigado aí quem pôde curtir aí, participar. E a gente se vê em breve, tá? Vou terminar por aqui. Um grande abraço para todo mundo aí. E vamos com os robôs aí que vale muito a pena. Tchau, tchau. Eu que agradeço.